Fala também sobre o drama envolvendo um volante do São Paulo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Conhecemos nessa sexta-feira os adversários dos times grandes no primeiro mata-mata. Posso contar para vocês logo de cara que essa primeira fase acontece em jogo único e em caso de empate a decisão vai para pênaltis. Jogos acontecem nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. O Vasco pegou o União do Mato Grosso. O Ceará vai visitar o Sergipe. A minha Lusa recebe o Botafogo da Paraíba e se passar pega o vencedor de Concórdia de Santa Catarina ou Ponte Preta. O Grêmio vai visitar o São Raimundo, o Vitória vai visitar o Maranhão e se passar pega o vencedor do confronto entre Santa Cruz de Natal e Náutico. O Bragantino vai até a Paraíba enfrentar o Souza, o Galo visita o Tocantinópolis, o Fluminense visita o Águia de Marabá e o Operário de Vargem Grande será o adversário do Sport. Importante contar ainda que os times que estão na Libertadores da América entram apenas na terceira fase. O Santos também se encaixa nesse rol por ter sido campeão da Série B. Hora de falar sobre o drama de um volante do São Paulo. Eu me refiro a Luan, 25 anos de idade, atleta formado na base e super querido pelo torcedor tricolor. Luan tem dado sinais de que não anda bem. Na última quarta-feira, ele abriu em uma das suas redes sociais uma live. Tudo escuro, mas ao fundo percebia-se que o Luan estava chorando. Logo depois essa live é mutada, causando muita preocupação entre torcedores. Na quinta-feira, dia seguinte, o Luan volta a fazer uma postagem, foto preta e branca dele com a camisa do São Paulo no Morumbis. Uma enxurrada de conselhos, sugestões, pedidos e desejo de força para o atleta foram marcadas nas redes sociais do Luan. Vale a lembrança de que ele ainda nem foi relacionado pelo São Paulo na atual temporada, está fora dos planos do Luiz Zubeldia. O São Paulo estava tentando encontrar um clube para o Luan, o que não aconteceu até agora. Na temporada passada, o Luan jogou pelo Vitória, por empréstimo, foram 27 partidas, sendo 23 como titular e 4 como reserva. O Vitória entendeu que na reta final o Luan não foi tão importante e abriu mão de seguir com qualquer negociação, ainda que por empréstimo. Pergunta que eu quero deixar para você é: o Luan merece alguma oportunidade no São Paulo ou o melhor caminho é emprestá-lo mesmo? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Carvalho quer saber se o Casemiro vem ou não para o São Paulo. Edivan, a chance disso acontecer é praticamente zero. O São Paulo está precisando abrir mão de jogadores baratos para tentar equacionar o seu fluxo de caixa com os gastos. O Casemiro ganha 9 milhões de reais por mês no United. Ainda que o United aceite emprestá-lo pagando parte dos salários, vai que eles paguem 6 milhões de reais por mês. O clube que o contratar vai precisar bancar 3. Não há a menor possibilidade, tá bom? Salve, mano, alguma novidade sobre o que acontece com o Luan do São Paulo? O Elivan faz uma pergunta importante. Na quarta-feira, o Luan abriu uma live nas redes sociais dele, tudo escuro, e ao fundo se ouvia o que parece ser o Luan chorando, né? Logo depois a live foi mutada e foi fechada. Na quinta-feira, dia seguinte, o Luan postou uma foto dele com a camisa do São Paulo no Morumbis com o fundo preto e branco. A foto em preto e branco, né? E aí muita gente entendeu que o Luan tá sofrendo, tá mal, tá chateado. Acho compreensível que ele esteja passando por uma barra. Não jogou ainda na atual temporada, não foi nem sequer relacionado, está fora dos planos do Zubeldia. Luan, que foi emprestado na temporada passada para o Vitória, foram 27 jogos por lá, 23 na condição de titular, 4 na condição de reserva. Vitória não quis ficar com ele e desde então o Luan busca espaço, procura um clube para jogar, tá? Só para explicar sobre Santiago Longo, contratado em setembro do ano passado, empréstimo de $300 mil, há uma série de bônus que podem elevar os ganhos do Belgrano por mais $200 mil. Só que a verdade é que o Santiago Longo não convenceu o Zubeldia. Jogou 3 vezes ano passado, 2 nesse ano, e as 2 em que ele foi titular, ele jogou ao lado de um São Paulo muito desfigurado. Foi aquela partida contra o Botafogo de Ribeirão na estreia do São Paulo no Paulistão, com o time todo reserva, e foi também contra a Portuguesa, num jogo em que o São Paulo entrou com um time completamente reserva, tá? Jorge Nicola, você tem informações se o Zubeldia vai renovar o contrato? Não tem nenhum movimento nesse sentido, tá, Marcos? E nem tem por que ter mesmo, né? O Zubeldia é alvo de muito questionamento e muita crítica interna. Não tem por que você acelerar um processo sem saber se ele vai trabalhar bem. Vai depender muito dos resultados nessa temporada. O Giovanni Ferreira faz uma pergunta importante. Luciano Acosta no Brasil esfriou? Cara, nem se fala mais dele, né?
foi especulado em vários times daqui, porque ele foi oferecido para clubes brasileiros. Ele chegou até a dar uma entrevista dizendo que adoraria jogar no Brasil e que gostaria de jogar no Corinthians. Luciano Acosta é um meio atacante argentino, 30 anos de idade, joga no FC Cincinnati. A gente até tinha a informação de que ele sairia do Cincinnati, mas teve uma cláusula de prorrogação automática do contrato e ele fica por lá. Temporada passada de 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. O que mais pegava era o salário dele, R$2 milhões por mês, além da necessidade de ter de negociar com o Cincinnati. Agora estão falando muito de um goleiro jovem e promissor no São Paulo e um atacante de lado. Leandro, não acredito na possibilidade de São Paulo contratar um atacante. A questão financeira é muito ruim no tricolor, tá? Na sua opinião, em qual posição o São Paulo ainda tem carência? No time titular, em nenhuma. Eu acho que o São Paulo precisaria ter um banco de reservas um pouco mais robusto em algumas posições. Digamos que o Cedric Soares dê conta do recado. Aí o São Paulo passaria a ter 2 bons laterais esquerdos, 2 bons zagueiros, 2 bons laterais direitos e 4 zagueiros. Acho que não tem um goleiro reserva, não confio no Jandrei. No meio-campo, acho que depois da saída de muita gente, as opções para volante são piores, bem piores do que Pablo Maia e Alisson. Acho que as opções para a reserva do Oscar não existem. E no ataque eu acho que talvez o setor melhor servido. Você tem Eric, você tem Rian Francisco, você tem Ferreira, você tem o André Silva, enfim. Preciso falar agora sobre mais uma saída no São Paulo. Pode ser a 17ª somente nesse início de temporada. Santiago Longo, volante argentino de 26 anos de idade, tem grande chance de voltar para o Belgrano. A imprensa argentina assegura que as tratativas estão em estágio avançado. E a julgar pela falta de oportunidades do Santi Longo, é até natural que de fato ele tenha essa oportunidade de voltar para o clube do coração. Santi Longo havia sido contratado em setembro do ano passado, só que desde então só esteve em campo em 5 oportunidades. 3 jogos no ano passado e 2 aparições nesse ano nos times reservas do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também contra a Portuguesa. Só para lembrar que ele havia custado $300 mil por esse empréstimo, há uma série de metas que, se batidas, fariam com que o São Paulo desembolsasse mais $200 mil. Com a antecipação da devolução do atleta, o São Paulo se livra do pagamento desses $200 mil e abre mais um pouquinho de espaço na folha salarial. Já havia contado para vocês que mesmo com tantas baixas, o Tricolor segue com um orçamento superior àquele planejado. O São Paulo não pode gastar nessa temporada mais do que está orçado e até esse momento o São Paulo tem uma folha salarial mais alta. Você deve estar se perguntando sobre as 16 saídas anteriores, certo? William Gomes e Moreira foram para o Porto. Cauê Alves, Caio Matheus, Matheus Belém e Pedro Vilhena, que saíram da base, não serão aproveitados no time principal e foram negociados, também deixaram o clube. Rai Ramos, Wellington, Ramal Lewis, Rafinha, Nicão, Michel Araújo, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Léo Silva e Galo. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Gabriel Sara, o meio atacante que faz sucesso no futebol da Turquia, concedeu uma entrevista ao pessoal do podcast Talk Norwich City, afirmando que vai encerrar a carreira no São Paulo. Isso ele tomou como uma decisão para a vida dele. Abre aspas para o Sara: eu comecei lá e tenho que terminar lá no São Paulo. Eu não gosto de coisas superficiais. Então o São Paulo para mim não é só um clube e seus torcedores. Eu tenho amigos no São Paulo até hoje e eu considero todos eles uma grande família. Só para lembrar que o Sara, apesar de criticado pela torcida, chegou a viver um momento bem legal, especialmente em 2021, temporada em que ele disputou 47 jogos com 10 gols e 3 assistências. Jogador que foi para a segunda divisão do futebol inglês, se destacou bastante no Norwich e acabou sendo contratado pelo futebol turco. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wendel foi apresentado como reforço tricolor. Mais uma chegada, São Paulo que já havia anunciado e estreado o Oscar, meio-campista, o Enzo Dias, lateral esquerdo, e também Cedric Soares para a lateral direita. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil, São Paulo. E se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação. É muito importante e saudável a sua opinião. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho, porque é importante demais. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço na Rosane, esse coração desse sabadão. Até o próximo vídeo. Vamos lá.